Sempre unidos marchamos com fervor, indo a voz sempre em nossa frente, sendo Santa e Rainha do céu, é o nosso querido estandarte. Vamos todos seguindo a voz. Tendo ela sempre em nosso coração, pois ouvindo sua voz abençoada, nós teremos lá do céu a proteção. Quem quiser seguir sempre com amor e cantar a vitória final, seja santo, humilde e sincero, e herdará o reino celestial. Vamos todos seguindo a voz, e com ela caminhando para o céu. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre em nossa frente, sendo Santa e Rainha do céu, é o nosso querido estandarte, neste dia em que estamos reunidos. A voz não podemos esquecer, ela é a nossa e nossa lenda, pra lutarmos sem nunca esmorecer. Querido amor e eterno amor, alegria em nosso coração. Nós clamamos a dias luminosos, pelo presente que os teus filhos chegou. Querida Mãe, peça sempre a Deus por nós, para termos sempre esta união. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade, agora ouviremos pelo coral o hino que será apresentado, que tem como título Tuas Mãos Beijar. Tuas
Está aí, irmãos. Imagina chegar a nossa oportunidade e lá nos céus rever ela e ainda recordar com um belo beijo. Beijo de gratidão, de amor. E quantos que já se foram para o jardim do Senhor. E é isto que eu preciso, cada dia que passa, trabalhar, labutar, para que quando chegar a minha vez, eu não fique para trás. Ouviremos o próximo hino, Poderosa Ela É. Santa Formosa, nossa mãe gloriosa, nosso consolador. A ela adoramos e também veneramos com todo amor, porque nesta igreja ela está reinando com grande poder e com muita alegria o seu povo feliz está sempre a dizer: seu povo querido, de todo perigo ela está a livrar, e não há distância para Santa Rosa o seu povo amparar. Em lugares longínquos, no meio das matas, lá no sertão, o seu povo é guardado e abençoado e tem sua proteção. Com sua doutrina pura e cristalina, a Santa Rosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja se cresce e se fortalece na graça divina, e é como um orvalho que sem intervalo sobre nós vem caindo.
seu grande poder, é o Consolador que Deus enviou para nos proteger. Sua glória divina, ela faz na terra se manifestar. O que mais se ouve é o povo afirmar. Ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, para realizar os planos de Deus, de Jesus e do Santo Consolador e do Santo Irmão Aldo, a nossa igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento desta obra de Deus e para que possamos enviar os pastores para dar assistência espiritual e a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa Hora Milagrosa na internet e em emissoras de diversas localidades deste país. Dependemos de todos os irmãos para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Espírito Consolador de sua promessa e que o Santo Pastor que ele havia prometido já esteve em seu corpo físico entre nós, na pessoa do Santo Irmão Aldo, bem como para anunciar que estamos no tempo da regeneração, quando então nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade dos céus a todos quantos almejam alcançar a graça de Deus Pai e dos seus santos e conhecer o caminho que o aproxime deles, que é esta igreja apostólica, o abrigo seguro para quem deseja alcançar a bem-aventurança de ser amparado e protegido para ser feliz e abençoado. Façam esta caridade, ó irmãos, contribuam com suas ofertas normais, especiais e seus dízimos, pois é o único meio com o qual nossa igreja conta a fim de obter recursos para cumprir a sua missão aqui na terra. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa igreja apostólica, pois a presença dos irmãos e irmãs é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente, e que possamos contar com a presença dos obreiros e diaconisas que cumprem um ministério muito importante na preparação, no zelo e na manutenção de nossas reuniões, e também para que possamos contar com todos os coristas e músicos, a fim de que através de cânticos e louvores
todos os que comparecerem às nossas reuniões tenham seus ânimos e sua fé revigorados. Contamos, pois, com o apoio e com o amor de todo o povo apostólico em favor da obra da nossa amada igreja, reconhecendo o seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de mantermos a obra desta igreja apostólica. Tenham muita paz, saúde e felicidade, com as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo poder celestial. Amém. Está aí, irmãos, mais uma vez este apelo. A nossa missão é de mostrar a verdade e não jogar a verdade debaixo do tapete. Mas o apostólico, ele tem que ser sincero. O apostólico, ele tem que mostrar realmente o que ele é. Irmãos, poderosa ela é em lugares longínquos desta terra, nas matas, nos sertões. Quantos que receberam a bênção desta gloriosa santa? Quem de nós seríamos às vezes capazes de dizer que nunca foi abençoado? Quantas vezes, irmãos, Cristo é vida, Cristo é perfeição. E este Jesus, além de nos preparar e nos moldar conforme Deus almeja, Ele nos dá condição, através do profeta Santo Irmão Aldo, de anunciar o Evangelho. Por isso que Jesus Cristo disse: ide, pregai e anunciai o meu Evangelho a todas as nações. Aquele que receber, aquele que conhecer realmente a verdade, irmãos, será salvo, será liberto, porque terá a graça do Santo Consolador, terá a oportunidade realmente de ser chamado filho de Deus. E esta igreja, ela recebeu uma missão maravilhosa de preparar santo nesta terra. Ela recebeu a missão de dizer a você: meu filho, se cuida, tome cuidado. Ela recebeu a missão de fazer com que, meu filho, vai, mostre a verdade, seja digno, seja capaz. Irmãos, observa, ainda usei na congregação de manhã, que Jesus Cristo, Ele sempre precisou de alguém para que pudesse levar o material, fazer a parte material, porque o espiritual os céus faz muito bem. Ainda mostrei sobre Lázaro, há 4 dias sepultado. Jesus Cristo estava longe, mas mesmo assim, quando ele foi avisado, rapidamente ele desce para Betânia. Ali estava cheio de curiosos, de pessoas que estavam esperando ali um deslize do mestre. Uai, o que este homem veio fazer aqui? Ele não tem jeito de fazer nada, porque o homem já está morto, já sepultou, está até com mau cheiro.
O que ele veio fazer? Ali estavam aqueles que sempre queriam tumultuar o ambiente. Igual hoje tem demais isto. Pessoas querem tumultuar, querem desfazer da verdade. Lá tinha, mas Jesus não intimidou. Lá estavam os fariseus, saduceus, aquelas pessoas que se diziam de Deus, eram sacerdotes, mas muitas vezes só procurava o seu próprio interesse. Jesus, igual eu mostrei, com o seu poder miraculoso, com o seu poder, porque ele foi o primeiro santo que Deus formou nos céus, ele poderia muito bem olhar para aquela sepultura e falar para a pedra: mova-te. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele deixou um grande ensino ali, porque ele sempre ia precisar de homens capazes, de mulheres capazes, de fazer acontecer a obra. Jesus, ele olha para aquele povo, para aquelas pessoas, e ele fala: remova a pedra. E aqueles homens foram, removeram a pedra, e Jesus fala: Lázaro, levanta-te, saia para fora. Irmãos, ele foi aplaudido. Ali contemplaram um milagre precioso de alguém que muitas vezes ouvia, mas não fazia as coisas acontecer. E ele mostrou, e aquelas pessoas presencialmente, elas puderam ver isto. E hoje, de que forma Jesus te chama? Jesus me chama? Quantos de nós às vezes estamos mortos espiritualmente? Quantos que Jesus quer ressuscitar, libertar o seu espírito, para que sejam mansos, para que sejam humildes, para que sejam ser capazes de ser chamados filhos de Deus? Quantos que Jesus espera para o abraçar? E a oportunidade é concedida a quem? Será que é só falar no nome dele, Jesus Cristo? Quantos e quantas pessoas espalhadas por este mundo, dá tristeza até de falar, adoecidas espiritualmente falando. Quantas famílias sendo destruídas? Será que elas não merecem para que eu compartilhe aquilo que eu ouço, aquilo que eu aprendo nesta igreja? Quantas famílias, quantas jovens, quantos jovens, quantas crianças com suas vidas já comprometidas com vícios, com coisas que muitas vezes o inimigo tem sufocado. Infelizmente, quantos filhos nossos estão indo na mesma condição? O Consolador te chama, o Consolador te convida. Você aí, meu irmão, que está assistindo neste momento esta reunião, seja apostólico ou não, quer ser feliz? Larga deste mundo sofredor. Seja capaz de dizer não. Não compensa. Muitas vezes, agarrar de uma forma
algo que irá nos prejudicar. Irmãos, eu não posso jamais acumular dívidas de amor. Irmãos, tem um hino que fala dívidas de amor. Ele fala: por coisas tão pequenas e banais, alguns ainda ficam olhando para trás, não conseguem caminhar firmemente para a frente, e o Consolador te está esperando. Vai trabalhar ou não? A sua missão está parada. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Feliz é aquele que resgata almas para o reino dos céus. Irmãos, não é tempo mais de brincar. Observa que falta poucos meses para finalizar mais um ano. Quantos que antes de adentrar o ano de 2022 falou: este ano vai ser diferente, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas sozinho ninguém consegue fazer nada. Se não tiver o abraço do Consolador, se não tiver Deus de verdade. Por isso que o mundo está assim, cheio do egoísmo, cheio do individualismo. E o contribuir faz com que eu resgate os bons princípios de Deus. Meu irmão, ai daquele que ficar para trás e não trabalhar como é preciso. Depois, não adianta mais. Então, se a missão, quando o profeta disse, a igreja está preparada, então vou trabalhar, vou fazer a minha parte. Que mundo que eu quero para o meu filho? Pastor, eu quero um mundo melhor. Então seja melhor para o mundo. Então seja melhor. E aí o que faremos? Pessoas irá de encontro e ouvir o Consolador. Não se turbe o vosso corações, foi Jesus Cristo que disse. A palavra, o recado foi dado neste momento a todos nós. Não foi Jesus que disse que uma alma salva vale mais que todos os tesouros desta terra? E sabe por que o mundo anda nessa condição? Porque eu vivo escondendo a verdade. Enquanto eu estiver escondendo a verdade, o mundo será mundo, e esta imundície que muitas vezes está. Mas se eu abrir o meu coração, colocar a minha mão na consciência, eu tenho certeza, esta igreja apostólica resgatará e formatará corações famintos, sedentos, que estão ardentes de tantas coisas perniciosas deste mundo. Então, irmãos, está aí esta mensagem, este convite sobre o ofertar, e que nós o valorizemos para que Deus, com o Consolador e o Santo Pastor, possa salvar almas para o reino celestial. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por este momento. Vamos contribuir, é preciso contribuir, para que pessoas que acumularam dívidas de amor possam ouvir mensagens através do programa Hora Milagrosa e de nossas reuniões online, e também através dos nossos comportamentos. Conceda aos seus filhos, Santa Vó Rosa, a paz, a saúde, a felicidade. Liberta-os das pestes, pragas, doenças.
Abençoe o trabalho do seu filho e filha, seja comércio, seja na roça, fazenda, seja indústria, seja o que eles fazem, que haja prosperidade na vida deles. E convictos que a senhora Santa Vó Rosa aceitou o nosso pedido, eu declaro essas ofertas em nome do Santo Irmão Maldo, consagradas para a expansão e manutenção desta Santa Igreja Apostólica aqui na terra. Amém. As irmãs podem percorrer o templo e recolher as ofertas dos irmãos, e todos possam contribuir com amor, com alegria, determinação, e sabendo que a Santa Vó Rosa irá proporcionar a cada um segundo os seus méritos. Eleição e política na igreja. A Igreja Apostólica não se envolve com política e nem com partidos ou candidatos. Cada apostólico deve exercer livremente o seu direito de voto como cidadão brasileiro e pedir sabedoria à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Maldo para escolher o melhor candidato para governar o nosso país. Alertamos que nunca foi permitido ficarem discutindo ou tentando convencer seus irmãos ou membros do ministério sobre um outro candidato. Muito cuidado com as redes sociais, pois existem muitas mensagens tendenciosas e mentirosas e muitas vezes acabam se envolvendo e ainda compartilham com outros irmãos ou amigos mensagens com informações falsas. Preservem a sua imagem e o seu ministério, pois membros do ministério que promoverem discussões políticas, sejam presenciais ou pelas redes sociais, serão afastados do ministério. A direção da igreja não autorizou ninguém a divulgar mensagens nos grupos de irmãos apostólicos sobre política e proceder dos candidatos. A presença, o respeito e a devoção em nossas reuniões. E lembramos a todos nossos irmãos, sejam crianças, jovens ou adultos, orientações do Santo Irmão Maldo, a pedido dela, Santa Vó Rosa, para que estivéssemos sempre presentes em nossas reuniões e houvesse a verdadeira reverência e devoção, respeitando a presença dos santos e anjos enviados por Deus, que participam conosco das reuniões e trazem as bênçãos e proteções, ânimo e ainda ouvem as nossas orações e pedidos. Eis as orientações. Primeiro, desliguem os aparelhos celulares. Somente podem deixar em modo silencioso aqueles que estiverem trabalhando ou por necessidades especiais. Todas as salas anexas devem estar fechadas, seja salão de ensaio, sala de regentes, secretaria, salas do instituto. Precisamos estar unidos no mesmo propósito durante a reunião para aproveitar todos os hinos e mensagens apresentadas. Evitem ficar andando no momento da reunião, somente se desloquem por necessidades. Evitem as conversas, pois isto distrai as pessoas e causa constrangimento, perdendo a atenção que devemos ter em todos os momentos da reunião. Sempre fiquem atentos dentro do templo e de preferências sentados. Nunca fique do lado de fora ou do estacionamento. Estas ordens realçam o respeito e a devoção que devemos ter em todos os nossos trabalhos. Portanto, pedimos a todos que respeitem estas orientações. Os membros do ministério e os membros do coral devem ser o exemplo desta conduta para os demais.
proceder nos templos apostólicos. Informamos mais uma vez a todos nossos irmãos, sejam na sede ou de nossas congregações, que aquele que causar escândalo, desrespeitando os nossos templos, promovendo brigas, contendas ou discussões, serão suspensos por prazo indeterminado, sendo no transcorrer da reunião, no trabalho, de ensaio ou nos anexos. Nossos templos são consagrados a Deus e aos seus santos e devem ser respeitados como casa do Senhor, um lugar de paz e reverência. Devemos respeitar nossos irmãos como família apostólica, filhos do mesmo Pai, o nosso Deus. Ouviremos em seguida pelo coral Flor Muito Formosa. Esta rosa ficou a chorar. Oh, rosa querida, oh, rosa. Senhora não
seguida, ouviremos pelo coral Viva Expressão do Amor. Aquela que hoje no céu
tenho o prazer de agradecer a cada um que vieram a participar dessa santa reunião. Fizeram uma boa escolha nesta noite para que realmente pudessem ser abraçados pelos santos e anjos que aqui se encontram. Também obrigado a você, ao senhor, à senhora, conectado conosco aqui no site da congregação de Taquara, Rio Grande do Sul, e que a Santa Avó Santo Irmão Maldo esteja sempre presente, abençoando o seu lar, dando realmente uma prosperidade conforme o seu mérito. Também quero agradecer a todos que contribuíram, tanto quinta, ontem, sábado e hoje, e que a Santa Avó Rosa possa retribuir a cada um. Eu tenho certeza que ela jamais esquece de você, do Senhor, da Senhora, que todos tenham prosperidade em tudo o que faz, no seu trabalho, seja particular, seja como empregado, às vezes numa roça, numa fazenda, ali em plantações, e que a Santa Avó esteja sempre livrando você, meu irmão, minha irmã, do mal terrível que é a inveja. E que a Santa Avó esteja sempre te guardando, amparando, livrando e fazendo com que o seu comércio sempre prospera. Receba sempre as bênçãos dela, do Santo Irmão Maldo, e seja feliz hoje e sempre. Amém. E eu peço licença a cada um nesta oportunidade para que possa receber a mensagem. Hoje nós vamos abordar o assunto: o valor do ministério apostólico. Obreiros apostólicos, levantai os vossos olhos, vede, ó obreiros do Senhor, os campos branqueiam em flor. Assim começa a letra de um dos belos hinos do coral de nossa igreja, intitulado Levantai os vossos olhos. O hino faz referência ao ensino de Jesus, registrado pelo apóstolo São João, que está escrito assim: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente regozijarão. Jesus fez nesta oportunidade uma comparação entre a atividade da lavoura e os que nela trabalham, com o ministério de seus discípulos e o povo em busca de conhecimento espiritual. São Mateus registra em outra ocasião que Jesus ia passando por cidades e povoados, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua colheita. A esses ceifeiros a quem Jesus convocava para servir a Deus, ele prometeu dizendo assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de exigir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Temos, portanto, inúmeras mensagens de Jesus e de seus apóstolos
conclamando-nos a bem servirmos a Deus e ao próximo, falando do galardão que é reservado àqueles que assim procedem. O próprio Jesus veio para servir, deixando-nos um exemplo de humildade e amor, tanto que em determinada ocasião, quando celebrou a Páscoa, ele lavou os pés dos seus discípulos e afirmou desta forma: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Entendam que ao afirmar que o servo que for encontrado vigilante será servido, Jesus falou da recompensa àqueles que exercem algum ministério com lealdade. Isso ficou claro em outra parábola, na qual o mestre disse que um senhor, ao dirigir-se ao seu servo, afirmou: bem, está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lembre-se, o que colhe recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Vejam, portanto, a bem-aventurança para aqueles que servem a Deus e ao próximo com amor e dedicação, especialmente aqueles que têm a honra de exercerem algum ministério nesta igreja apostólica, como obreiros, pastores, diáconos, diaconisas e os que executam o trabalho da música, regentes, músicos e coristas. Meditem nestes ensinamentos, porque semearão a palavra e a bondade de Deus e de seus santos em muitos corações. A seara é isto: plantar e colher. Esse é um ensinamento que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Maldo também nos deixaram, principalmente por meio de exemplos testemunhados por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-los aqui na terra, em seu corpo físico. Os que viveram na época da Santa Vó Rosa sabem que ela nunca faltava a uma reunião da igreja, mesmo estando doente, e isso porque ela sabia que a sua presença era importante para servir ao povo que comparecia aos cultos, sedento de uma graça, de um ensino ou de uma orientação que ela sempre pronta para conceder. O nosso profeta Santo Irmão Maldo também viveu os anos de seu ministério como sucessor da Santa Vó Rosa para servir ao povo apostólico. Quem não se lembra do carinho com que ele formava a fila para receber os cumprimentos, atendendo com todo o amor aos milhares de pessoas que pediam conselhos, orientação, uma bênção ou a solução de um problema de saúde na família, no trabalho, no estudo ou em outra situação? E de quantas vezes na madrugada comparecia à sede para resolver problemas administrativos e espirituais da igreja, independentemente se era dia de semana, feriado, sábado ou domingo. Lembramos estes fatos para que o ministério apostólico tenha cada vez mais ânimo, coragem e determinação em servir. Quem ama, serve. Amar é servir, diz o corinho 77 de nosso inário
de forma muito apropriada, lembrando do voto que fizeram ao pedirem algum cargo na igreja. Todos os membros do ministério, indistintamente, assumiram um compromisso de servir ao próximo e ao reino dos céus, cujo cumprimento pode ser expresso em pequenos gestos, como cuidar da limpeza do templo, zelar pela manutenção das instalações da igreja, vigiar a porta durante as reuniões ou ensaios do coro, atender a um visitante, organizar algum sacramento, orientar um membro ou visitante, contar coletas, ensaiar e apresentar hinos de louvores e adoração para ornamentar nossas reuniões ou exercer outra atividade necessária ao bom andamento dos nossos trabalhos. Portanto, sigamos, amados membros do ministério, os ensinos e exemplos deixados por Jesus, pela Santa Vó, pelo Santo Irmão Aldo, pelos profetas e apóstolos, muitos dos quais deram suas vidas no serviço da obra do reino celestial aqui nesta terra. Aqui exerceremos um ministério valoroso e ajuntaremos tesouros nos céus, lugar onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Sejam dedicados, servis, amorosos, pacientes, reverentes e perseverantes neste ministério de glória que recebemos de nosso Deus e dos seus santos. Ame o seu ministério, faça o melhor por ele e serás muito recompensado por Deus e seus santos por tudo o que fizeres nesta igreja apostólica. Amém. Querido irmão, querida irmã e internautas, Santo Irmão Aldo, ele pregou através de boletins, mensagens belas, e uma delas, quantas vezes esta frase ele colocou: que Deus, ele deixa nós plantarmos tudo o que nós quisermos, mas ele é tão bom, que ele deixa nós colhermos tudo o que nós o plantamos. Que esse tipo de semente eu estou lançando. Sabemos nós que lá no passado, jovens, teve um trabalho perfeito na obra de Deus. Observa, irmãos, que mesmo aqueles três, tanto Cedraque, Mesaque e Abidnego, jovens de valores, mesmo sabendo que ia morrer, não tiveram medo e não abandonaram o seu cargo, e continuou a defender a Deus. Aquele rei o que fez? Porque eles desobedeceram, não se curvaram ao erro, ao pecado. Aquele rei mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. O que fez? Será que eles deram um passo atrás e falaram: não, ó rei, nós resolvemos, nós vamos seguir ao Senhor? Não. Aí que a fé deles aumentaram, e ali eles foram jogados. O que aconteceu? Nem um fio de cabelo das suas cabeças foram queimados. O rei, uma distância, irmãos, lá não mostra
mas só de ele levantar a mão no rumo daquela fornalha, irmãos, foi uma queimadura mais que terceiro grau. Observa um outro jovem, irmãos, Daniel, profeta. Ele não intimidou, porque, irmãos, os amigos de Daniel que perseguiram ele, falsificaram uma carta para condená-lo, e o rei ordenou que se pegasse alguém orando, seria realmente, aquela oportunidade teria uma correção. Será que Daniel, o profeta, ficou com medo? Não, ele continuou com fervor, adoração a Deus. O que aquele rei o fez? Através daqueles amigos que se diziam de Daniel. Tem muitos assim, irmãos. Às vezes você pensa, o Senhor, a Senhora, eu penso que tem amigo. Tem muitos que faz isso. Mandaram, mas antes deixaram os leões ficarem famintos. Há quantos dias? E ali joga o profeta Daniel. Os leões viraram gatinhos, nem a boca abriram. Passearam em volta de Daniel. No outro dia cedo, o rei, ele chega com os 3 que mentiram, queriam condenar Daniel de toda forma. O rei fala: ó Daniel, tu ainda está aí? E Daniel, ele fala. E ele depois ele fala: o Deus de Daniel os livrou das covas dos leões. Irmãos, quando tiraram Daniel, ele veio para fora. Eles pegaram os 3. O jeito que os leões estavam, irmãos, quando eles jogaram, estraçalharam. E ali foi executada a fé daquele que jamais se retrocedeu para Deus. Sempre foi leal, garantiu. E ali o profeta Daniel, ele foi agradecer a Deus. Davi, os seus mais belos salmos, quando criança, pré-adolescente, jovem, ele descreve. E ele, Davi, se torna realmente intitulado o grande maestro. Cada verso que ele falava cantando. Ele mostrava, ele convidava as pessoas, como está no Salmo 122. Alegrei-vos quando vos disseram: vamos à casa do Senhor. Ele tinha esta alegria. O Salmo 23. Davi, o rei da harpa, que ele mesmo construiu, aquele simples instrumento, que sons melódicos ali era tirado. Hoje às vezes o irmão, a irmã tem às vezes o melhor instrumento, tem condição de ter o melhor instrumento, às vezes até tem, mas a preguiça às vezes toma conta. Davi não.
E ele disse: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Irmãos, a menina, a jovem Maria, pura, santa, imaculada, ela não teve medo de nada, mas simplesmente ela recebeu o recado não de homem qualquer, mas de Deus, para ser a mãe do Salvador. Aquela menina jovem teve a honra de ali o arcanjo Gabriel dar o prenúncio e anunciar as boas novas a ela. Mas eu digo mais, meu irmão, a honra não foi daquele arcanjo não, dela Virgem Maria de conhecer o arcanjo não, mas foi daquele arcanjo de conhecer a bendita entre todas as mulheres. Foi fácil para ela? Naquele tempo, se encontrasse uma jovem grávida fora do casamento, eles não perdoavam, eram apedrejadas até a morte. Mas Deus o abraçou, encobriu com a sua proteção, e aquela menina jovem, ela dá a luz, onde Deus recomeça, zera o calendário, e dá à humanidade o menino Jesus para as nações. Irmãos, buscamos esse entendimento para chegar até nós. E quantos outros lá no Novo Testamento? Santo Estevão, jovens de mais ou menos 16 anos, ele não se titubeou ou teve medo diante de seus acusadores, porque ele falava a verdade. O que aconteceu com Santo Estevão? Foi apedrejado, mas não perdeu a vida do corpo, mas não perdeu a vida do espírito, e foi morar nos céus. Irmãos, São Marcos, evangelista, São Timóteo, se eu fosse enumerar grandes jovens de talentos, de valores, não teríamos tempo suficiente para dizer. E agora, e os jovens do Consolador, e os jovens do Santo Pastor, jovens de valores, valorize este ministério, não troque o amor do Santo Irmão Aldo por este mundo jamais. Faça com que cada som de seu instrumento possa soar nos corações. Jovem, não desperdice o seu tempo. Não se intimida com as críticas, jovens. Irmãos, pais, mães e meus irmãos, quantos jovens lá fora que têm perdido a sua vida? Quantas mães que choram, que lamentam e não conseguem ter o seu filho de volta, ou a sua filha.
Eu tenho que abraçar o meu jovem. É isto que eu devo fazer para que ele continue na igreja, firme. Por isso que o hino coral jovem fala: preciso de Deus para vencer. O mundo, eu tenho que buscar as pessoas lá e trazer para o nosso meio. Eu não posso jamais ser levado para o mundo. Às vezes a minha filha, o meu filho: ah, mamãe, eu não quero mais a igreja. Está tudo bem, filha, é sua escolha. Como? E quando nós chegar ao tribunal, cujo juiz é o nosso Deus, que tipo de sentença Ele nos dará? Guardemos a nossa coroa, valorizemos o que esta mensagem fala: amar e servir. Não tem como servir sem ter amor. Primeiro eu tenho que ter amor para servir bem, para que eu possa estudar as notas musicais, desde as mínimas, colcheia, semicolcheia, desde os compassos, espaços, as divisões. Mas eu tenho que fazer que o resoluto da música seja verdadeiro. E o pastor? A quem tem o seu ministério? Diácono e diaconisa. Quantos de nós abandonamos por causa de uma crítica, por causa de uma luta? Ah, eu não vou cantar mais não. Ah, eu não vou tocar mais por causa disso. Ah, eu não vou pregar mais. Ah, eu nem na igreja eu vou por causa disso. Eu falei na outra congregação: observa Jesus, jovem ainda, 33 anos, o que ele enfrentou. Eu mostrei lá, irmãos, que Jesus, ele tinha poder de dizer a Deus: Deus, meu Pai, acabe com estes homens que querem o meu mal, que querem me destruir, que vai me crucificar, que está me chicoteando. Deus, ele poderia ouvir Jesus Cristo e atender o seu pedido. Será que Jesus, ele olhou para a cruz e falou: Pai, eu não vou carregar esta cruz não. Para quê? Eu vou carregar essa cruz, Pai? Pesada? Eu não sou obrigado não. Pai, eu não vou levar essas chicotadas de graças, eu não fiz nada. Pai, como que eu vou deixar alguém colocar uma coroa de espinho na minha cabeça? Eu não fiz nada. Será que Jesus fez isto? Será que ele retrocedeu? Não, irmãos, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou os seus algozes, ele enfrentou a morte, mas não se titubeou, mas mostrou a eles que era capaz de vencer. Você, o senhor, a senhora que está me ouvindo neste momento, se abandonaste o teu ministério, volte. Siga os passos de Jesus. E o santo irmão Aldo? Quantas calúnias, difamações, mentiras. Quantas provações o nosso profeta passou. O que ele fez? Perdoou. Porque ele sempre amou. Porque ele valorizou sempre a sua coroa de glória. Porque ele sempre amou e perdoou, porque ele aprendeu de Deus. O que Deus fala, irmãos, de seus pecados
eu não me lembro mal mais. Mas se Deus pensasse ou agisse como um ser humano, Ele não perdoava. Porque o ser humano perdoa e volta atrás. Deus não, Ele perdoa e pronto, e Ele vai te abraçar. O valor do ministério, meus irmãos e irmãs, é obediência e consagração. Custe o que custar o seu ministério, não se curva diante dos problemas e das dificuldades. Isto serve lá em casa também, no meu trabalho. Então, a mensagem de grande valor que nos traz o grande mestre, Ele vai te servir. Jesus te serve. Meu filho, está aqui o teu ganho, a tua nota pelo bom trabalho prestado para a obra de Deus. Irmãos, e é desta forma nós devemos entender que eu, você, o Senhor, a Senhora, temos muito ainda para fazer para Deus. Então, irmãos, para finalizar o hino a maior felicidade, olha o seu ministério corista. A maior felicidade que alguém pode alcançar é entrar na eternidade, no céu de glória sem par, onde a luz irradia, é poder do Espírito Santo, e as virtudes da sabedoria governam todos os dias. Nós também, ó povo de Deus, somos feitos participantes nos dons do reino dos céus, pois a nossa missão é importante, que é a missão de anunciar a graça do Consolador e a todo mundo provar a plenitude do seu amor. Incansável é o amor divino, que tudo faz com perfeição para alcançar os oprimidos e dar-lhes a salvação. A condição indispensável de sermos mais dispenseiros deste poder inigualável é sermos fiéis obreiros. Por que eu vou cansar de pregar? Às vezes tem pessoa que já está cansada. Para que eu vou cansar de pregar, de anunciar, se Deus é incansável? Se Deus é incansável, então, irmãos, para finalizar e cada um valorizar o seu ministério, guarde a tua coroa de glória, igual eu falei ontem, não deixe ninguém tomá-la. Vamos ouvir pelo coral este belo hino que será apresentado, guarda a tua coroa. Guarda
Guarde bem, meu irmão, minha irmã. Não deixe ninguém roubar a sua coroa. Guarde bem. É como se você recebesse um presente de alguém que você ama. Guarde bem. E busque realmente valorizar o teu ministério de glória. Eu agradeço a você, criança, ao senhor, à senhora, a você, jovem, aos internautas, a todos, meu muito obrigado. Pastor, diáconos, diaconisas, a todos os meus irmãos, eu fiquei feliz, irmãos, de retornar aqui, compartilhar e aprender junto com os meus irmãos o que é ser de Deus. Precisamos ser fortes, sermos corajosos, destemidos sempre, perseverantes na fé, no amor, para que quando eu fechar os nossos olhos, os meus olhos, e quando nós fecharmos os nossos olhos, possamos abrir os olhos espirituais e acordar lá nos céus. É assim. Já imaginou você, músico, tocar ao lado de rei Davi? O maestro dos céus? Já imaginou? Você agrupar com o coro angelical, mas precisa trabalhar, não faltar ensaios, não trazer celular para o ensaio, cantar sempre, obedecer sempre, para que realmente, quando finalizar a sua jornada, como diz o hino, é sua última jornada, já findou a mesma, e aí, graças a Deus, aí pode ir lá contemplar tudo aquilo que você fez aqui nesta terra. Amém. Convido a todos a ficarem em pé. Assim, quando eu finalizar, os irmãos permanecem em seus lugares, que tratará de assuntos importantes para a congregação. Irmãos, para finalizar, eu só deixo uma palavra a todos. Eu gosto muito dos hinos. E hinos, eu sempre procurei olhar muito a letra. Quantas pessoas que falam, ninguém está comigo. Eu sou assim mesmo, estou abandonado. Ninguém importa. Jesus, deixe Ele agir e te transformar. Olha o que o hino fala. Quantas vezes Jesus estendeu a sua mão, quis tocar no teu coração para mostrar o seu amor. Quantas vezes ao seu lado Ele andou, palavras lindas te falou e os seus milagres te mostrou. Você que espera uma transformação em sua vida, seja perseverante e corajoso. Peça a Jesus sabedoria. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é a nossa hora. Você que espera essa transformação, pensa nisso. Peça com fé ao profeta irmão Aldo. Ele conhece a sua casa, suas fraquezas e sua vida. Conhece o nosso labutar. Viveu e lutou aqui na terra. Preparou um povo forte e vencedor. Lembre-se disso e seja feliz. Você mesma, você mesmo, para frente e para o alto com o Consolador. E seja feliz. Oremos. Jesus, deixemos-nos agora para que o Senhor possa agir e nos transformar, limpar os nossos corações, firmar o nosso ministério de glória. Dai-nos
este entendimento. Jesus Cristo continua a andar ao nosso lado, continua a tocar em nosso coração. Jesus continua a falar palavras lindas para nós. Jesus, o Senhor é o pão da vida, que nos alimenta e fortalece. Foi o Senhor que formou o Consolador, a Santa Vó Rosa. Ó Santa Vó, vem agora para juntos de nós, ajudai a cada um, limpai os corações, ajudai a todos no ministério, para que todos sejam firmes como a senhora foi. Santo irmão Maldo, às vezes falhamos com o Senhor. O Senhor gostava de ficar sempre ao lado do regente, todas as vezes que o coral apresentava. Continue, irmão Maldo, do lado do regente, dando inspiração, sabedoria, para que todos os coristas e músicos possam receber a sua bênção. Santo irmão Maldo, às vezes precisamos tanto, e o Senhor sempre está dando a sua mão, nos levantando e dando a condição de ser filho de Deus. Quantos estão clamando, pedindo saúde para o corpo, até mesmo perdão, ajudai, Santo irmão Maldo, fortaleças com o amor de Deus. Quantos, até mesmo internautas neste momento, suplicando, orando. Às vezes alguém aqui está com fotografia, com lenços, até mesmo com os documentos em suas mãos. Que a senhora Vó Rosa possa ungir e o abençoar, e todos possam fazer bem uso. Livrai os seus filhos da inveja, do orgulho, ostentação. Santa Vó, não deixai que o inimigo aproxima dos seus filhos. Coloco a mão nesta caixa de oração, a senhora que vai solucionar os problemas, as diversidades que cada um, ou lutas que estão passando. Como disse o hino, a luta vem, mas nós vencemos. Não será hoje nem o amanhã que essas lutas irão surgir, aparecer, mas seremos fortes o suficientes, porque temos Jesus ao nosso lado, e o Santo irmão Maldo e a senhora Vó. Não peço somente por estes, quantos estão doentes, enfermos, acamados, quantos que choram neste momento, às vezes perdeu alguém querido na família. Vó, eu te peço que consola e que conforta, não somente nós que somos apostólicos, mas esta humanidade, os nossos governantes, a todos sob o poder de Deus. E nesta oportunidade, prezado irmão, irmã e internautas, com muita fé, vou despedir a cada um para os seus lares, que anjos possam o acompanhar, e que todos tenham uma boa noite de paz, de descanso, e que recebam a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta irmão Maldo, e que essas bênçãos perduram todos os dias em seu viver. Amém. Vão em paz, até um outro dia, se Deus permitir.